Junto e misturado. Essa é uma frase muito perigosa que usamos hoje em dia. Pode ser que a usemos de forma educada para expressarmos nossa comunhão com as pessoas, mas o que não podemos é deixarmos de vigiar e realmente estarmos juntos e misturados com todo mundo, principalmente no quesito espiritual, pois tem pessoas que estão adoecidas de almas e em trevas espirituais. E se nós nos misturarmos com elas e com suas práticas, vamos acabar ficando doentes também e atraindo trevas para as nossas vidas. Com isso, eu não quero dizer que vamos ficar fazendo acepção de pessoas, de forma alguma, misericórdia. O que precisamos é tomar cuidado para não fazermos e nem praticarmos os erros e pecados desse mundo que está tão secularizado. Infelizmente, hoje em dia, podemos ver muitos irmãos em Cristo querendo ser modernos e que acabam negociando princípios bíblicos e princípios morais, que podem acabar trazendo consequências desastrosas para a sua vida, para a sua família, para a igreja e para a sociedade de uma forma geral. Biblicamente falando, vamos sempre chegar a uma conclusão que precisa haver um cuidado, um limite, uma barreira para não estarmos misturados com as práticas que o Senhor condena. E é sobre isso que vamos falar em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Clodoaldo e esse é o projeto de conhecimento e oração da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: junto e misturado. A palavra do Senhor que vamos ler está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 42. Vamos ler os versículos 13 ao 14. Diz assim a palavra: Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isso é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Irmãos e irmãs, estamos aqui em mais um capítulo que foi muito difícil até de ser traduzido, pois existem muitos termos que somente o povo daquela época poderia entender melhor e interpretar de uma forma correta. Mas aqui estamos em mais uma etapa da visão que um anjo estava mostrando para Ezequiel como seria a estrutura do templo do Senhor na Jerusalém que haveria de ser reconstruída. Na realidade, o Senhor estava mostrando princípios que deveriam ser seguidos na religião judaica, mas que poderiam e podem nos servir como princípios espirituais. Aqui no capítulo 42, o Senhor mostrou a Ezequiel a respeito dos quartos dos sacerdotes, lugares que eles ficariam para guardar e também para comerem as ofertas que lhes eram permitidas comer. Só que ao entrarem nesses quartos, eles não poderiam sair com as mesmas vestes para estar junto com o povo. Aquele lugar, aqueles quartos, eram um lugar santo. Então, eles teriam que tirar as roupas, os sacerdotes, para voltar a oficiar diante do povo. Mas no final, mais para o final do texto, aqui do capítulo 42, o Senhor mostra a Ezequiel que deveria haver um muro gigantesco que separava essas áreas. Era um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura. Imaginou o tamanho disso? Algo que é difícil da gente imaginar, né? Uma parede com 250 metros de largura. E o Senhor explicou que isso era para separar o que era santo daquilo que era comum ou daquilo que era profano. Eu tiro uma mensagem muito forte dessa ideia do Senhor em separar os lugares, em separar as pessoas, separar as ofertas e até as vestes das pessoas.
Quando falo aqui de separar, eu quero dizer que elas estarão preservadas, guardadas para serem usadas de forma exclusiva para um determinado propósito. O que sabemos, e por doutrina bíblica, que é o que nós entendemos da santificação. Tornar-se santo é estar separado para Deus, consagrado ao Senhor, de uso exclusivo para Deus. Para você entender isso melhor, poderíamos pensar numa hipótese, num exemplo. Imagine se você vai a uma igreja num domingo e ali você adora, louva ao Senhor, os irmãos têm comunhão, né? Você está junto ali, conversa e etc. Mas no outro dia, você passa ali naquela rua e descobre que no mesmo lugar da igreja funciona um bar, um clube, e vê ali pessoas bebendo, fumando, se prostituindo e em situações de lástima. Daí você pergunta a alguém: ei, mas aqui não era uma igreja? Eu vim aqui ontem numa igreja. E essa pessoa te responde: não, é só nos finais de semana. Eu pergunto a você, o que você sentiria? Creio que no mínimo você ficaria confuso, né? Como é que pode ser uma igreja num dia e um bar de prostituição no outro, né? Mas é isso que você está pensando. As coisas de Deus precisam ser exclusivas para Ele. Não podemos usar um pouco para o Senhor e depois usarmos aquilo mesmo para o mal. Isso é a santificação, isso é consagração, isso é ser e estar separado para o uso exclusivo de Deus. E assim, aprendemos que não podemos praticar qualquer coisa, ainda que aos nossos olhos não pareça tão errado o pecado. Isso pode atrapalhar pessoas, pode abrir brechas espirituais e nos trazer consequências terríveis. Permita-me te dar alguns exemplos atuais. Cristãos hoje em dia que são muito secularizados, eles bebem, dizem que bebem só socialmente, né? Eles fumam, não se casam, cada dia ficam, namoram com uma pessoa. Cristãos que jogam no bicho, na loteria esportiva, na loto, na Mega Sena, jogos de azar. Cristãos que fazem rifas, que vão nos bailes, que dançam músicas seculares, ouvem e são apaixonados em cantores que não são cristãos, que não expressam a fé cristã. Cristãos que trabalham, às vezes até em situações desonestas. Misericórdia! Tudo isso são coisas que não deveriam existir mais na vida de alguém que se diz cristão. A Bíblia fala: se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Não podemos estar juntos e misturados com quem faz isso e com quem faz essas tais práticas. Mas muitos dizem: não, isso é bobeira, isso é religiosidade. Mas não é não. Pergunte para Deus, peça ao Espírito Santo para te revelar a verdade, porque a verdade liberta. Cristo é a verdade, Cristo veio nos trazer a verdade. Então, tome cuidado com a secularização, ela pode te roubar de Deus, ela pode roubar a sua santificação e, consequentemente, te fazer perder a sua salvação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos orar e logo depois nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos buscar a presença de Deus. Se alguma coisa você não entendeu, use os comentários aí do YouTube ou do Facebook, pode perguntar e a gente vai te responder, tentar te responder de forma clara e concisa na palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa manhã, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos concede, meu Pai, de estarmos atentos e vigiarmos, ó Deus, e estarmos santificados na presença do Senhor, separados para honrar, glorificar e bendizer o Teu nome, Pai. Sermos usados de forma exclusivas para o Senhor. Não podemos hoje estar contigo e amanhã estarmos com o diabo. Não podemos, ó Pai, não podemos ser uma fonte que hoje jorra água doce e amanhã jorra água amarga, de jeito nenhum. Queremos estar separados e consagrados somente ao Senhor. Ajuda-nos e nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos orar agora por cada irmão e irmã que tem aqui, Deus, nos ajudado nessa corrente de fé e oração diante da sua presença. Louvamos e agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos e milagres que o Senhor tem feito. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas e falhas, às vezes a nossa falta de vigilância e deixamos as coisas deste mundo fazerem parte da nossa vida ou da nossa alma. Nos perdoe e, Pai,
Nós viemos agora orar uns pelos outros, pedir ao Senhor, Deus, que dê o pão de cada dia a cada um dos teus filhos e filhas que estão precisando, aqueles que estão desesperados, sem emprego, aqueles que estão precisando de uma cura, pais que estão com os filhos nos hospitais. Te pedimos que o Senhor venha curar, venha restaurar, venha sarar as feridas, as dores, os problemas espirituais, os problemas de alma, sim, meu Deus, a depressão, a síndrome do pânico, Senhor, os transtornos de ansiedade, que o Senhor possa ajudar, em nome de Jesus, essa pessoa que teve uma notícia ruim, uma notícia catastrófica, Pai, quem sabe um diagnóstico médico, ou Deus, uma sentença de um juiz. Pai, em nome de Jesus, a última palavra quem dá é o Senhor e nós confiamos em suas mãos. Esse pai, esta mãe, essa família, este jovem que está, Deus, na prostituição, nos vícios, que o Senhor possa livrar essa pessoa que, ainda que vá à igreja, se diz um cristão, mas está fazendo tudo errado, praticando coisas do mal, que o Senhor possa livrar, possa ajudar e libertar essa pessoa dessas amarras. Assim nós oramos, Pai, nesta manhã, pedindo ao Senhor um dia com muita luz, com muita graça, com muita sabedoria. Oramos pelos relacionamentos dentro de casa, dos parentes, meu Pai. Oramos por aqueles que estão internados, seja num hospital, quem sabe, Senhor, num asilo, num orfanato ou numa casa de recuperação, tentando sair dos vícios. Venha ajudar os teus filhos, abençoe todos que estão nos ouvindo, do norte ao sul do país, né, Pai? Temos visto aí as pessoas colocarem as cidades de onde são, gente lá do Nordeste, pessoas do Norte, que o Senhor possa abençoar, gente aqui do nosso Sudeste do Brasil, abençoe a todos nós, abençoe a nossa terra, a nossa cidade, abençoe o nosso Brasil. Oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, temos visto aí algumas pessoas colocando o nome da cidade, de onde estão nos acompanhando. Coloque aí para a gente saber o seu nome, a gente saber de onde você é e orar também pela sua vida, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, os planos de Deus se concretizem em você cada dia mais, tá bom, meu irmão? Aqui é o pastor Clodoaldo. Amanhã, se Deus permitir, 6 horas da manhã, estaremos juntos de novo. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.